Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. É incontornável eu não falar dos Estados Unidos, da Gringolândia e do Cor de Laranja com grande desespero de algumas pessoas que fazem o favor e têm a generosidade de seguir a Maldição de Cassandra, mas perante os últimos acontecimentos e toda a envolvente internacional e tudo, eu não posso deixar de falar sobre isto, o meu olhar sobre isto. Todos nós vimos o que se passou no jantar dos correspondentes em, em Washington, mais uma tentativa de assassinato do Donald Trump, o salão de baile que de repente veio à baila com caráter de urgência, tudo o que se passou. Bem, é assim, assassinar presidentes nos Estados Unidos, também aquilo é mais ou menos um desporto nacional. Ou tentativas de assassinato então são mais do que muitas, e mesmo assassinato, só para falar ou para relembrar dois que toda a gente sabe, um deles, o Lincoln, que foi assassinado num teatro, não é? Por um ator, e o JFK, o John Fitzgerald Kennedy, que foi particularmente dramático devido a tudo. Carismático, jovem, bonito, a mulher era bonita, os filhos eram bonitos, uma família que parece que é amaldiçoada. Eu não acredito muito nessas coisas, maldições genéticas ou geracionais, mas já estou como o outro. Eu não acredito em bruxas, mas que as há. Uma. Eu acho que ninguém neste momento quer viver na Gringolândia ou quer sequer ir lá ou ir para lá. Não. Um país que foi tão hábil em esgrimir o soft power, que no fundo é um poder de atração que um país ou uma instituição esgrime de forma a ter seguidores e adeptos. É um conceito muito antigo, mas que foi conceptualizado no início do século XX por um cientista político, que é o Joseph Nye, que eu tive que estudar atentamente. E de facto os Estados Unidos tinham todas as armas para isso, desde os American Institute a Hollywood, os filmes, toda aquela a música, tudo isso é soft power, que não é só esgrimido por Estados. Os curdos arranjam e têm defensores da sua causa graças ao soft power, porque hard power é coisa que eles não têm, porque isso é decorrente do exercício da soberania. E quem não tem um Estado, um país soberano, não tem soberania. Os curdos não têm país, não têm Estado, são uma nação sem Estado. São os párias sendo nação. Neste momento, e era aquela política de portas abertas, eram descarregados porões carregados de pessoas de todas as partes, particularmente da Europa, italianos, espanhóis, etc. Tudo ia para os Estados Unidos à procura do Eldorado, de uma vivência melhor. Em Portugal isso aconteceu às carradas, às pasadas de pessoas que foram.
neste momento, o que eu penso é que é um país que está em pré-guerra civil, em que os seus habitantes estão carregados de armas. Ainda outro dia ouvia não sei quem dizer que nos Estados Unidos comprar uma arma é tão difícil como comprar um café em determinados estados. O que também não deixa de ser curioso é, está bem que o Presidente da República é uma figura primeira, mas não há nenhuma vida que valha mais do que outras. E nós vemos atentados em escolas que causam dezenas de mortos, de crianças, a dor que fica, que tem menos projeção mediática do que o atentado falhado que ocorreu agora no jantar dos jornalistas credenciados. Não é a primeira vez que os Estados Unidos passam por uma guerra civil, mas este conflito, esta tensão, que até quem está de fora consegue aperceber-se de uma forma muito aguda, nada tem a ver com a generosidade e os ideais que levaram que uma nação se degladiasse numa guerra civil fratricida em prol da abolição da escravatura, em prol da abolição, da diminuição e da objetivação do outro. Nada tem a ver. Esta nova teocracia nada laica e pouco esclarecida, que leva a que uma senhora cujo nome eu esqueço-me sempre afirma em voz alta que Deus fala pela boca de Donald Trump, como se Deus não fosse energia pura, nem mais nem menos, e se desse ao trabalho de estar a falar pela boca do Donald Trump. Imagine-se. Eu acredito que existam pessoas, às vezes, que em determinados momentos são divinamente inspiradas, têm uma inspiração que vem de algum lado. Luther King, naquele célebre discurso I Have a Dream, recebeu uma inspiração. Como essa inspiração se pode receber a pintar uma tela, a escrever uma sinfonia, um livro? Há tantos momentos em que uma pessoa pode estar inspirada para executar uma determinada coisa, uma determinada tarefa. Agora, não é com certeza as coisas que diz o Donald Trump. Tudo isto só mostra a queda de um império. Este estertor, este caos, este frenesi, esta tensão, esta pré-guerra absolutamente extremada, polarizada. E mais, eu acho inclusivamente que o Trump, mais do que um decisor, ele é uma caixa de ressonância. Ele pensa que decide, mas não, ele ecoa aquilo que muitos querem ouvir. E isto é que é preocupante.
porque nos faz pensar, afinal de contas, quem é que tem o poder? É o pastor ou são as ovelhas? E isto aplica-se a tanta coisa na vida. Empresas, famílias, às vezes até dentro de nós próprios. Quem é que tem o poder? O verdadeiro poder. Só mais uma nota, que também tem a ver com o cor de laranja, mas não assim tão diretamente, mas também não é indiretamente, ou seja, o rei Carlos III, penso eu, de Inglaterra, está em visita oficial dos Estados Unidos. A dona Melania voltou a enfiar aquela travessa por aqui que nem sequer se lhe vêem os olhinhos. Voltou a fazer um ar enjoadíssimo, mas eu já percebi porquê. É que outro dia, já não sei quem, mandou uma fotografia dos pés da dona Melania e coitadinha, ela com aqueles salta-rolhos deste tamanho, aquilo deve-lhe doer tanto, deve-lhe provocar um cansaço tão grande, deve-lhe arrebentar com a espinha, que é normal que a senhora tenha um ar enjoado. A Rainha Camila, eu por acaso tive esse cuidado, tem uns saltinhos pequeninos, 3, 4 centímetros largos, provavelmente um número ou dois acima, que é para o pezito não lhe poder respirar e poder inchar à vontade, espertalhona. E a outra coitadita, com aqueles saltos, e eu sei por experiência própria, quando os pés nos doem, onde a gente põe um pé, a gente põe a alma. Está explicada a cara de enjoada da dona Melania. Coitadita, que até é bonita, mas aquele ar enjoado é dos pés, é dos sapatos, é dos salta-rolhos. Posto isto nada. Hashtag resist, sempre. Não a usar ou não usar saltos altos, que isso não interessa para nada, mas fazer uso de uma generosidade que é tão urgente e que é o único contraponto possível a tanta loucura à solta. Agora sim, posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, continuem a visualizar, a partilhar, a pôr likes, a pôr comentários, a desafiar-me, a dar-me sugestões, que é para continuarmos a crescer. Até breve!